Duas pessoas, P e Q, distam uma da outra em linha reta x metros. Simultaneamente, P e Q caminham uma em direção à outra durante 15 minutos. P caminha exatamente 1/4 de x e Q caminha exatamente 2/5 de x. Nesse momento, a distância que as separam é y. Nos 15 minutos seguintes, P caminha exatamente 1/3 de y e Q caminha exatamente metade de y. Após esses 30 minutos de caminhada, é correto afirmar que P e Q estão exatamente no mesmo lugar. P e Q já se cruzaram e estão separados por uma distância igual a 13/120 de x. P e Q ainda não se cruzaram, estão separados por uma distância igual a 7/120 de x. P e Q já se cruzaram, estão separados por uma distância igual a 17/120 de x. P e Q ainda não se cruzaram, estão separados por uma distância igual a 11/120 de x. Pessoal, uma reta, distância é x, P está nessa ponta, Q está aqui nessa outra ponta. E eles caminham um em direção ao outro. P caminha 1/4 dessa distância. Q caminha 2/5. Então, a gente vai somar o que um caminhou e o que o outro caminhou dessa distância. 1/4 mais 2/5. Mínimo entre 4 e 20 a gente multiplica, é 20. 20 dividido por 4, 5 vezes 1. 5 mais 20 dividido por 5, 4 vezes 2, 8. 5 mais 8, 13/20. Pessoal, se deu menos de 1 aqui, inteiro, 13 partes de 20 é menos de 1, já que o numerador é menor do que o denominador, significa que eles ainda não se cruzaram. Se desse mais de 1 é porque eles tinham se cruzado. E aí ele diz que depois disso, eles pararam aqui 1. Depois de andar 1/4, P tinha andado 1/4 e Q tinha andado 2/5. Pararam aqui. E aí ele diz que essa distância aqui agora é y e que dessa distância y, P andou 1/3 e Q andou metade. Então, 1/3 mais 1/2 dessa distância aqui, y. Fazendo o mínimo para saber quanto eles andaram. Então, o mínimo é 6. 6 por 3, 2 vezes 1, 2. 6 por 2, 3 vezes 1, 3 dá 5 sextos. Pessoal, se é menor do que 1, quer dizer que eles não se cruzaram. Se desse exatamente 1, eles estariam no mesmo lugar. Então, a gente sabe que eles não se cruzaram. Então, estão exatamente no mesmo lugar? Não, porque não é igual a 1. Significa que eles já se cruzaram? Não, porque aqui deu menos que 1, 5 sextos. Errado. Já se cruzaram? Não, errado. Então, a gente sabe que eles ainda não se cruzaram. Falta saber se a distância entre eles vai ser 7/120 ou 11/120. E como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, quando eles andaram 13/20, quanto era que faltava para eles terminarem isso tudo aqui? Se eles andaram 13 partes de 20, faltava 7 de 20. Eles andaram 13 de 20, faltava isso aqui do total, quer dizer que faltava 7 de 20, porque se eu somar 13 mais 7 vai dar 20, vai dar todo. Então, eles andaram 13 de 20, faltava 7 de 20. E aí, desse outro pedaço aqui, eles andaram 5 de 6, quanto era que faltava? Uma parte de 6. Por que a gente vai multiplicar? Porque o que estava faltando era 1/6 de 7 partes de 20. Era 1/6 do que já estava faltando de x. A gente quer do total. Do total, primeiro aqui,
corresponde a 7/20, e depois do que eles andaram, um parou aqui, P, o outro parou aqui, que em relação a Y, só a esse pedacinho, esse pedaço aqui, em relação a Y, corresponde a 1/6. Eles andaram 5 partes de 6, faltava 1/6. Só que na questão ele quer saber em relação ao total, em relação a todo esse percurso aqui. Então, se isso aqui, se Y corresponde a 7 partes de 20, que é o que tinha ficado faltado no primeiro momento, então a gente multiplica pelo que faltou no segundo momento. Então, 7 vezes 1, 7, 20 vezes 6, 120. Então, eles não se cruzaram, estão separados por uma distância igual a 7/120 de x, do total. Se ele estivesse falando aqui em relação a y, pessoal, a distância aí seria apenas 1/6. Eles estão separados a 1/6 de y. Como ele quer do total, a gente multiplicou a primeira distância que separava, que corresponde a y, 7/20 do total, por 1/6. Então, 7/120 de x. Por isso, a alternativa correta, letra C.